Olá, minha aluna, olá, meu aluno, tudo bem com todas, tudo bem com todos? Estão se cuidando? Espero que sim. E estamos dando entrada a mais uma semana aqui da nossa aula, da nossa disciplina de projetos governamentais. Fiquem atentas, fiquem atentos ao que o professor vai dividir com vocês na sequência, nas próximas lâminas de PowerPoint, do qual então o assunto é ligado ao nosso plano de aulas. Desejo a todas, desejo a todos ótimos estudos. Muito bem, minha aluna, muito bem, meu aluno. Esta é a temática da nossa aula de hoje, gerenciamento de projetos. Vamos trazer um pouquinho para algumas peculiaridades junto ao setor público, mas de fato, quando a gente fala de gerenciamento de projetos, a gente tem que entender que a gerência de um projeto é de fato um grande desafio, minha aluna. É um grande desafio, meu aluno. Aí é claro que esse gestor, esse gerente de projeto, ele de fato precisa ter muito jogo de cintura, ele precisa ter agilidade na sua tomada de decisão e, é claro, né, contar com equipe altamente qualificada, comprometida, que de fato vai garantir o cumprimento dos prazos, ou seja, aqueles prazos para as entregas, sem que de fato assim, a gente tenha perda da qualidade e também das tarefas. Então aqui nós temos muitas pessoas trabalhando em conjunto. E aí é claro, né, quando de fato a gente encampa a ideia de projetos voltados ao setor público, tem estas peculiaridades e quando elas não são vistas, de fato quando elas não são atentadas previamente, o que pode ocorrer? De fato, isso pode levar a muitas falhas na sua execução. E aí, tudo isso pode ocasionar mudanças no escopo, na abrangência desse projeto e, é claro, vai levar, obviamente, a atrasos que são atrasos que vão atrapalhar aí o andar dessa carruagem. Então, esta é a temática da nossa aula de hoje. Estou dividindo mais uma vez em duas etapas, em duas partes, para que de fato não fique aí pesado depois para você assistir esta videoaula e também o entendimento acerca desta parte muito importante da nossa matéria. Num primeiro momento, minha aluna, num primeiro momento, meu aluno, vamos aqui a uma definição do que é então gerenciamento de projetos e aí de acordo então com o PMI, uma referência de 2006. O que é o PMI, primeiramente, minha aluna, meu aluno? O PMI é um instituto chamado Project Management Institute. Ele, de fato, é uma instituição internacional, ele é sem fins lucrativos, tudo bem, e que faz essa associação de profissionais com a característica da gestão de projetos. Isso que é importante, é uma organização que existe desde os anos 60, começo dos anos 70, né? E que se tornou uma das maiores associações do gênero no mundo quando a gente fala, obviamente, de projetos. Então, o gerenciamento de projetos, acompanhando aqui com o professor, é a aplicação de conhecimento, de habilidades, ferramentas e técnicas a estas atividades do projeto a fim do quê? De atender os seus requisitos. Então observe que aqui nós vamos ter muitas competências, muitas características que são inerentes exatamente a estas pessoas que trabalham na gestão, que vão estar trabalhando no gerenciamento de projetos, que são fundamentais para o êxito, para alcançar exatamente estes requisitos, né? Então, o gerenciamento de projetos ele é realizado através da aplicação e da integração dos seguintes processos de gerenciamento de projetos. Então, a gente fala daquelas fases que são percorridas, né? Desde a iniciação, o planejamento, a execução, o monitoramento, o controle e encerramento, do qual nós estudamos, do qual nós já vimos anteriormente quando a gente mencionou o ciclo, estas etapas que são percorridas dentro de um projeto. Então, a gente enxerga que de fato a gente vai ter aí uma atenção muito redobrada nesta situação de gerenciar, de gerenciamento de projetos dentro de cada uma daquelas fases, dentro de cada uma daquelas etapas onde que se tem aí o caminho de um projeto. Sendo assim, minha aluna, sendo assim, meu aluno, gerenciar um projeto inclui todas estas características das quais eu informo para vocês e divido com todas e com todos neste momento. Ou seja,
a gente está falando desde a identificação de uma real necessidade, de um determinado problema que, por consequente, a gente vai ter exatamente este desafio, esta necessidade de ter um gerente, um gerenciamento para esse projeto. É claro também que outra característica no que diz respeito a gerenciar um projeto está incutido, inclui também o estabelecimento de objetivos claros e também alcançáveis. A gente vem falando bastante disso, acerca destes objetivos, dessa situação mensurável. Também definimos aqui que gerenciar um projeto inclui também o balanceamento destas demandas, o balanceamento destas necessidades conflitantes no que se diz respeito à qualidade, o escopo, o tempo e o custo, que grande parte das vezes tornam-se situações extremamente de divergência, mas cabe exatamente ao gerenciamento de projetos realizar todo este balanceamento. E por fim, minha aluna, meu aluno, gerenciar um projeto inclui também a adaptação das especificações dos planos e da própria abordagem a estas diferentes preocupações e também estas expectativas das diversas partes interessadas. Então, esta adaptação no que se diz respeito a estas necessidades específicas ou então as outras características no que se diz respeito aos planos colocados ou mesmo então com todas as diversas partes interessadas, isso de fato é fundamental e essencial para o gerenciamento de projetos. É claro que quando a gente fala de gerenciamento de projeto no setor público, eu venho dizendo para vocês que a própria situação de gerenciamento já é um desafio. Agora, no setor público, estas diferenças de estrutura, de limitação, no que se diz respeito a reporte, outras situações como licitação, tudo isso tornam esta tarefa de gerenciamento ainda mais desafiadora. E também, pessoal, isso porque um passo em falso, sem sombra de dúvida, mesmo que a responsabilidade por ele não esteja diretamente ligado a este setor público, a esta empresa, vai trazer então situações muito negativas, é claro, para a própria reputação do projeto como um todo, né? E aí, sem sombra de dúvidas, você tem também aquela pressão típica para conclusão, né? Então, ou seja, a boa execução desse projeto no setor público não está relacionada apenas às expectativas do governo, mas também, é claro, né, pessoal, da própria população, que é, sem sombra de dúvida alguma, quem está financiando tudo isso, né? Então, um dos primeiros grandes desafios está exatamente na licitação. E aí a gente não pode deixar de enaltecer também a estrutura por trás do próprio projeto. É claro que a gente pode ter uma mudança de gestão, e aí essa é uma situação que merece bastante atenção no setor público, porque você tem a alternância, obviamente, de poder aí de 4 em 4 anos, né? Você tem um impacto na imagem, acerca da imagem da empresa, então a gente precisa entender também como driblar esta questão e, sem sombra de dúvidas, o próprio governo também utilizar-se daquilo que nós temos na iniciativa privada, em especial no que se diz respeito às próprias características já definidas, já desenhadas de gerenciamento de projetos, para utilizá-las, para que de fato isso possa ser colocado como uma ferramenta muito interessante no setor público. E é importante a gente pensar que os gerentes do projeto sempre vão falar de uma restrição. E esta restrição ela está muito alinhada neste tripé aqui que eu coloco para vocês, pessoal: o escopo, tempo e o custo efetivo do projeto. E que isso de fato pode ser extremamente conflitante. Então, os gerentes de projetos, eles de fato sempre falam desta situação que pode ocasionar aí numa característica de dificuldade no que tange o gerenciamento de projeto. E, pessoal, quando a gente fala no setor público, a gente precisa também pensar que a mídia
e aí eu falo televisão, rádio, internet e também outras fontes não oficiais, elas vão estar de olho o tempo todo, em especial nos investimentos direcionados a esse projeto, né? E aí essas entregas e esses atrasos e que acabam de fato abarcando este tripé que eu estou falando para vocês. Então, uma má execução de um projeto, mesmo que de fato venha a apresentar empecilhos governamentais, ele pode gerar aí pontos muito negativos à imagem efetiva daquela prefeitura ou então daquele governo estadual e também da característica federal, né? E aí, então, para driblar esta questão no que se diz respeito a estes pontos negativos que podem gerar, então, esta imagem não muito legal, é de fato importante focar, o gerente focar, então, em construir algo para o bem de todos, né? Então, isso é muito importante, o agente público focar exatamente dessa forma. E é isso que, de fato, vai levar a uma reputação daquela prefeitura, daquela empresa, enfim, né? Porque é o que está em jogo junto àquela sociedade. E quais são então as grandes áreas então que são importantes de nós pensarmos quando a gente fala do gerenciamento de um projeto? Vamos tentar entender essa referência que nós temos aqui do PMBOK, do PMBOK, então, para a gente de fato entender essas grandes 9 áreas aqui que são alimentadas para o gerenciamento de um projeto. Primeiro vamos entender o que é o PMBOK, pessoal. O PMBOK ele é um guia e ele de fato ele é muito interessante porque ele é um conjunto de práticas que são utilizados na gestão de projetos e eles são organizados então pelo PMI, que é um instituto que eu falei há pouco para vocês. E ele é considerado, sem sombra de dúvida alguma, pessoal, a base do conhecimento efetivo sobre a gestão de projetos de acordo aí com cada área, né? Então, quando a gente fala de PMBOK estendido para o governo, a gente pode pensar que a grande dica para o gerenciamento e para os gerentes de projeto à frente desse desafio no setor público é estar de olho exatamente nestas peculiaridades de gestão que são adotadas efetivamente no setor privado e que podem ser utilizadas para o setor público. Então, o governo, então, ele pode utilizar, inclusive, de um guia que existe dentro do PMBOK, que tem até em português, tá, pessoal? Que é o Government Extension. E que, de fato, esta é uma dica legal, é uma ferramenta legal que pode auxiliar, inclusive, para normatizar tudo isso, né? Trabalhar exatamente essas características para as devidas aplicações de projetos no setor público, tá? Então aqui estão as 9 grandes áreas que são cobertas exatamente pelo gerenciamento de projeto. Então a primeira é o gerenciamento de integração do projeto, a segunda é o gerenciamento do escopo do projeto, a terceira é o gerenciamento de tempo do projeto, acompanhe aqui com o professor, depois o gerenciamento de custos do projeto, depois o gerenciamento da qualidade do projeto, depois o gerenciamento de RH do projeto. A número 7, então, pessoal, é o gerenciamento das comunicações do projeto. Depois o gerenciamento de riscos do projeto aqui no número 8, dentro destas grandes áreas. E por fim, então, o gerenciamento de aquisições do projeto. O que é importante? Nas próximas lâminas de PowerPoint eu vou explicar detalhadamente o que quer dizer cada uma destas grandes áreas aqui do PMBOK e que nós utilizamos no gerenciamento de projetos. E aí a gente vai entender também quais são as efetivas atividades do gerente dentro de cada uma destas grandes áreas, ok? O que é importante também, pessoal, e que a gente pode enaltecer aqui, né? É claro que quando se tem dúvida, acho que é muito importante contar com apoio especializado, né? Então, o próprio setor público,
ele de fato pode ter aí consultorias, assessoria, que pode dar exatamente este apoio, esta linha staff para assessorar nessa característica de gerenciamento do projeto, entender todas essas peculiaridades sem exatamente afetar aí a reputação, né? E aí, é claro, usufruindo ainda mais das melhores ferramentas que se tem que podem ser aplicadas ao setor público. Então, meu aluno, vamos a esta grande área número 1, então, do gerenciamento de projetos, aqui com base no PMBOK. E, de fato, a gente vai entender neste primeiro instante o que quer dizer, então, gerenciamento de integração do projeto. E, na sequência, então, eu falo para vocês destas atividades aqui que são exatamente desenvolvidas quando a gente fala desta primeira grande área aqui, denominada gerenciamento de integração do projeto. Eu acho que a gente precisa entender que, de fato, quem tem a responsabilidade efetiva de gerenciar um projeto e atender estas expectativas, estes requisitos do projeto, ele precisa, então, sem dúvida, contar aí com um bom nível de integração entre todas as partes interessadas, e isso desde o começo, né, desde o início até o fim efetivo do trabalho. Sendo assim, pessoal, dessa forma, o que é importante? Com esses diversos processos e com essas tarefas, essa área, né, esta grande área aqui de gerenciamento de integração do projeto, ela tem uma importância profissional muito relevante, muito significante. Por quê? Porque a sua atuação, no que se diz respeito à integração, vai abranger desde então da elaboração do escopo do projeto, né? Passando obviamente pelo monitoramento e o controle. E ela vai terminar exatamente lá na organização dos materiais finais. E também no registro de tudo aquilo que foi aprendido. Então, ou seja, de todas estas fases, de todas essas etapas percorridas, o gerenciamento ele está aí envolvido com tudo, né? E aí a gente enxerga que a comunicação, ela não só faz parte integrante do gerenciamento de integração do projeto, mas é um fator muito fundamental. Porque imagine a seguinte situação, pessoal. Uma característica de um evento que é marcado aí pela má comunicação, tudo isso de fato pode atrapalhar a funcionalidade do um projeto como um todo, né? Então, pessoal, o gerenciamento da integração do projeto evita esse tipo de coisa, como, por exemplo, o uso errado da comunicação, né? Já que, de fato, exige que estas decisões, no que se diz respeito à comunicação, à alocação de recursos, elas sejam exatamente tomadas de forma correta, né? E por que de fato a gente faz essa integração? Por que a gente enxerga que a integração desses processos ela é importante, pessoal? Porque a gente precisa imaginar o seguinte, né? Que a gente tem que não é possível a gente encarar a integração das áreas de conhecimento dentro de um projeto como uma missão muito simples, né? Então a gente tem que associar tudo aquilo que eu tinha falado anteriormente, tempo, escopo, custos, lembra aquele tripé que eu falei para vocês, né? Tudo isso de fato vai exigir uma dedicação, né? E aí, sem sombra de dúvida, também necessita, claro, de uma experiência técnica e de uma experiência muito profissional. Então aqui, pessoal, estas são as atividades desenvolvidas nesta primeira grande área pelo gerente, então, do projeto, né? A número 1 é descrever esta integração dos diversos elementos do projeto, então deixar ele bem minuciosamente explicado. Depois desenvolver o termo de abertura do projeto, já falamos disso anteriormente. Desenvolver a declaração do escopo preliminar do projeto, que é o que eu acabei de abordar agora. A gente vai também, o gerente, perdão, vai desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Vai orientar, vai gerenciar a execução desse projeto. Vai monitorar e controlar o trabalho do projeto
e vai fazer o controle integrado de todas e quaisquer mudanças que ocorram e, sem sombra de dúvidas, depois realizar então o fechamento, o encerramento do projeto. Então aqui estão as atividades pertinentes a esta primeira área, denominada então gerenciamento de integração do projeto. Muito bem, minha aluna, muito bem, meu aluno. E aí chegamos então a esta segunda grande área aqui do gerenciamento de um projeto, baseado então no PMBOK, que então denominamos de gerenciamento do escopo do projeto. Qual que é a função, então? O que se faz neste instante o gestor deste projeto? Então, ele vai descrever, acompanhe aqui com o professor, os processos envolvidos na verificação de que o projeto inclui todo o trabalho necessário. Agora, o que é importante aqui, pessoal? Apenas o trabalho necessário para que seja concluído com sucesso. Então, no gerenciamento do escopo, é importante deixar muito bem claro apenas o trabalho necessário. Sem sombra de dúvidas, isso é o que vai garantir, isso é o que vai levar este projeto para que ele possa ser concluído então com êxito, com sucesso. E nesta segunda grande área, quais são então as atividades desenvolvidas então no gerenciamento de um projeto ou pelo gestor do projeto? Então ele vai planejar e definir o escopo, ele vai criar então a EAP. O que é a EAP, pessoal? É a estrutura analítica do projeto. A estrutura analítica do projeto, só para a gente entender, pessoal, é um diagrama, é um desenho que de fato ele organiza todo esse escopo do projeto numa forma muito visível, né? Uma forma visível, também você tem essa característica hierárquica e qual que é o objetivo? Né? De facilitar o gerenciamento das entregas. Eu acho que, em outras palavras, para a gente entender o que é a estrutura analítica do projeto, pessoal, é uma ferramenta. E essa ferramenta ela vai organizar o trabalho e, de fato, organiza esse trabalho, né, como ele vai ser realizado, e ele representa, então, numa situação gráfica, né, e também traz uma característica de simplicidade para o escopo. Além disso, também cabe a esta segunda grande área a verificação do escopo e também o controle do escopo. Quando eu falo escopo, eu estou falando exatamente da abrangência. Então, aqui finalizamos esta segunda grande área do gerenciamento de um projeto. Bom, minha aluna, meu aluno, como eu evidenciei no começo, vou dividir esta aula em duas partes, que nós vamos falar do gerenciamento e do encaminhamento, então daí então essa necessidade para que não fique um vídeo muito pesado e também para explicar todas essas 9 grandes áreas e também as suas devidas especificidades, as suas atividades inerentes. Então, eu quero deixar duas dicas para você, minha aluna, meu aluno. Numa primeira, se vocês puderem, visitem, baixem, procurem aí o PMBOK Guide, o PMBOK Guia, que ele tem em português, e veja também a parte de extensão governamental. Acho que vale a pena vocês, de fato, enxergarem este guia, que ele caminha exatamente para o setor público, tá? Esta é a minha primeira dica para que vocês façam aí uma leitura complementar. A segunda também, pessoal, é que vocês possam visitar também o guia PMBOK e também ele traz uma série de exemplos de como você montar uma EAP, da qual eu falei para vocês anteriormente, ou seja, aquela estrutura analítica do projeto. Então vale a pena vocês visitarem o guia e vocês vão encontrar aqueles diagramas dos quais eu mencionei, que eles funcionam exatamente como esse elemento gráfico e também essa característica até simples para tocar, para de fato trabalhar, em especial esta área número 2 do gerenciamento do projeto, ok? Desejo a todos ótimos estudos e voltamos a nos falar na próxima semana com mais uma videoaula. Meu muito obrigado por enquanto e até depois. Tchau, tchau, pessoal.